Salve, meus amigos! Estou aqui de volta depois de uma semana praticamente parado. Na verdade, uma semana exatamente parado, né? Fiz minha cirurgia bariátrica na quarta-feira passada e gravei vídeo apenas até a terça-feira. Os vídeos que vocês assistiram, inclusive, nos dias seguintes, já estavam gravados aqui no canal. Mas eu tô voltando, depois eu conto detalhes sobre a minha cirurgia bariátrica para vocês, para falar sobre os depoimentos aqui de dois comandantes de forças do Estado brasileiro. O Carlos Batista Júnior, da Aeronáutica, e o Freire Gomes, do Exército Brasileiro, que confirmou que o Jair Messias Bolsonaro, junto com a época ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, apresentaram sim minutas golpistas de Estado no nosso país para que eles endossassem e eles não endossaram. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui depois da vinheta, porque eu vou trazer algumas conexões jurídicas aqui, algumas outras matérias para que vocês entendam o que está acontecendo no Estado brasileiro, inclusive neste momento, com a figura do Bolsonaro ainda solta. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que tá aparecendo aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Tava com muita saudade, inclusive, de gravar vídeo aqui pra vocês. Não posso ainda gravar numa velocidade maior, muitos vídeos ainda, posso voltar aos poucos. Lá na Folha Democrata, por exemplo, não vou conseguir fazer live todos os dias da semana, ou 3 vezes na semana ainda, mas a gente vai voltar de pouquinho em pouquinho. Eu queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem pra mim de apoio. Muita coisa importante, uma coisa muito importante tá acontecendo na minha vida, né, que é esse processo da cirurgia bariátrica. Vocês já devem estar percebendo, inclusive, que meu rosto tá até um pouquinho mais fino dos últimos vídeos. Eu já perdi uma quantidade de peso surreal, se eu falar pra vocês aqui, mais de uns dígitos, né? Eu já passei de 2 dígitos, depois eu conto detalhes pra vocês em outro vídeo aqui sobre a cirurgia bariátrica, porque o foco hoje aqui é falar sobre esta informação aqui, ó, que foi publicada na coluna da Malu Gaspar e que foi dada inicialmente lá pela CNN Brasil. O que foi, Carlito? Em depoimento prestado à Polícia Federal na última sexta-feira, o Freire Gomes, comandante do Exército, né, confirmou que teve sim reuniões com Bolsonaro. Teve sim reuniões com o Paulo Sérgio Nogueira, onde foram apresentadas opções de minutas golpistas, traduzindo de forma bem clara. O Jair Messias Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado brasileiro. Isso não é narrativa da esquerda, isso não é narrativa do ditador do STF, Alexandre de Moraes, isso não é narrativa para perseguir o povo de Deus que tem virado o povo do capeta nos últimos anos. Se a gente for levar em consideração que este tipo de gente aí, através do Bolsonaro e do bolsonarismo, seria supostamente o povo de Deus, o que a gente está tendo agora é alguém de alta patente nas Forças Armadas, que estava diretamente envolvido nas tramas ali, porque acompanhou as discussões, confirmando, tivemos sim reuniões com o Bolsonaro, com o Paulo Sérgio Nogueira, e foram apresentadas minutas golpistas, duas, segundo o próprio Freire Gomes. Uma apresentada pelo próprio Jair Messias Bolsonaro, que já derruba completamente a narrativa da defesa dele, que diz que ele não tinha conhecimento, que ele não sabia de nenhuma minuta golpista, que não tinha nada disso, que isso é mentira, que se teve alguma minuta não passou pela mão dele, que ele não apoiaria esse tipo de narrativa. E a segunda, segundo o próprio Freire Gomes também, foi apresentada ali pelo Paulo Sérgio Nogueira. Tem um material publicado aqui na coluna da Miriam Leitão que traz o seguinte, ó: joias, vacina e tentativa do golpe. Quando o Bolsonaro incide, devem ser indiciados. Em depoimento, os dois ex-comandantes do Exército e o da Aeronáutica implicaram diretamente o ex-presidente na tentativa de golpe. Tá aqui, ó. O depoimento do general Marco Antônio Freire Gomes, considerado, entre aspas, né, consistente e revelador, segundo eu apurei, relata que foram apresentadas a ele pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira duas versões de minuta do golpe, avisando que aquilo tinha que ser implementado. O brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior também foi nessa linha. Bolsonaro deve ser indiciado junto com o tenente-coronel Mauro Cid. No caso das vacinas, ainda nesta quinzena. Eu não vou falar sobre esse caso aqui, porque o foco aqui não é falar das vacinas e das joias, mas falar sobre o golpe de Estado. Eu tô vendo muita gente aí gritando, choramingando, dizendo que é um absurdo
falar sobre isso. O Mourão e alguns parlamentares bolsonaristas têm defendido a ideia ali de anistia e não se tem anistia para golpista. Tá por ouvir aí do que eu vou falar agora. E se você tem criança na sala nesse momento, peça licença a ela porque eu vou pedir desculpas a vocês, mas eu preciso falar o que eu quero dizer aqui, tá? Anistia é o caralho. Desculpa o termo, tá? Anistia é o caralho. Até hoje eu respondo processos por causa de membros dessa facção criminosa, melhor dizendo, chamado bolsonarismo. Se o golpe de Estado tivesse sido implementado, talvez eu não estivesse aqui hoje, porque eu estaria ou foragido do país, porque estaríamos vivendo um estado de exceção e eu passaria a ser visto como inimigo do Estado brasileiro, ou porque eu estaria recluso, impedido de me comunicar com vocês, com a minha família, ou até no chão, né, a 7 palmos do chão, morto. Então não tem conversa de anistia. O projeto do Mourão, que muita gente tá pedindo pra eu falar, eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, tá? O projeto dele é inconstitucional. Parem de cair em fanfic de internet de gente, pelo amor de Deus, vamos lá na página do Senado, porque a votação pela aprovação da PEC do Mourão tá ganhando. Isso não quer dizer absolutamente nada. Ali é uma consulta de internet. É a mesma coisa que eu botar aqui na minha aba comunidade do YouTube, uma pesquisa. Quem venceria a eleição se fosse hoje, Lula ou Bolsonaro? E aí os bolsonaristas se reunirem pra vir aqui pra dizer que era Bolsonaro que venceria as eleições. Isso ia mudar o resultado eleitoral? Não. É só pra mostrar engajamento na internet. Então as páginas estão nesse desespero aí. Eu vou até pedir a vocês, com todo o respeito que eu tenho a várias páginas, pelo amor de Deus, né, gente? Gente, vamos nos organizar, porque lá na página do Senado, a consulta pública que diz que é pra aprovar a PEC ali do Mourão, pra anistiar os golpistas, tá ganhando, o sim tá ganhando, o não tá perdendo, o não tá ganhando. Isso não quer dizer absolutamente nada, tá? O próprio Rodrigo Pacheco já falou que o projeto não passa no Senado Federal e se passar, Carlito, ele é inconstitucional. Ele será vetado pelo presidente da República, o presidente ele pode sancionar ou vetar o projeto. Quando esse projeto voltar para o Senado, mesmo que ele derrube o veto do presidente, chega no STF, a decisão é bem clara, esse projeto de lei é inconstitucional. E outro ponto importante que eu quero trazer para vocês aqui também é que eles estão dizendo que não teve tentativa de golpe, que não teve ameaça, que não teve nada, mas querem anistia para pessoas que cometeram esse crime. Como? Porque a anistia, se vocês lerem o projeto do Mourão, não é para todos os crimes não, tá? São só os crimes previstos no artigo 359L e 359M, que fala sobre a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Lá no artigo 359L e no artigo 359M, que fala sobre golpe de Estado. Ah, mas não teve golpe de Estado. Olha o que diz a lei aqui. Tentar. Quando se apresenta a minuta, tá? Como diz ali o Freire Gomes, só um minutinho pra eu beber minha aguinha aqui do tempo, né? Preciso beber 50 ml de algumas coisas de 30 e 30 minutos. Só em o Freire Gomes confirmar, junto com o Carlos Batista Júnior, da Aeronáutica, que tiveram sim reuniões com a minuta golpista com Bolsonaro, isso já configura o crime de tentativa. Carlito, mas por que o crime de golpe de Estado ele já se consuma, mesmo sem a complementação do crime, né? Sem o golpe de Estado? Porque se tiver golpe de Estado, meu amigo, não vai ter quem vai julgar esses indivíduos. Então, por isso que o crime está em tentar. Tá aqui, inclusive, no artigo 359L, ó. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. A gente já sabe aqui que uma das minutas queria impedir o exercício do poder executivo, impedindo a posse do presidente Lula, e em uma das 2 minutos ali também trazia o afastamento do presidente do TSE naquele momento, Ministério Externo de Moraes, e membro do STF, ou seja, também interferindo ali em outro poder. Porque, para quem não sabe, o TSE é uma instituição ligada ao Poder Judiciário. Então, logo, um dos 3 poderes da República Federativa do nosso país. Já no artigo 359M traz o seguinte, ó, que é do golpe de Estado. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Por que, Carlito, que o Mourão pediu para se anistiar esses 2 crimes, mas não pediu para se anistiar os outros crimes, por exemplo, de depredação do patrimônio público, depredação do patrimônio tombado, por um motivo bem simples. As penas desses crimes aqui, se você pegar, por exemplo, as penas mínimas aqui, ó, a mínima do 359L, 4 anos, a mínima do 359M, 4 anos, só que já dá 8 anos de prisão, com as penas mínimas. Se for, por exemplo, 8 anos e 3 dias, o regime aqui já começa em reclusão, ou seja, o indivíduo já começa o cumprimento da pena preso. Se você excluir
esses dois crimes do artigo 359-L e 359-M, o que é que você vai ter aí? Crimes com menor teor ofensivo, tão logo com penas menores que podem ser cumpridas ou convertidas ali em cumprimento de penas alternativas, muito provavelmente, inclusive, com os indivíduos não passando nenhuma tarde, nenhuma manhã, nenhum minuto dentro da prisão. Agora, para mim, muito me estranha, eu já disse isso aqui algumas vezes, o desespero de alguns desses parlamentares bolsonaristas. Ou talvez não me estranhe, né? Porque para mim tá claro que é provável que o envolvimento deles também seja revelado muito em breve. A gente já viu que o deputado federal Felipe Barros, por exemplo, estava na reunião golpista de julho de 2023, de 22, perdão. Estava presente. Deveria ser preso e caçado. Tudo dentro do trâmite legal, evidentemente, tá? E aí vocês vão lembrar que a própria cúpula militar já enxerga, isso aqui tá publicado lá na coluna do Lauro Jardim, assinado pela Naira Trindade, que a cúpula do Exército já viu o cerco se fechando para o Paulo Sérgio Nogueira. Por quê? Porque o que é que tá acontecendo? Os membros das Forças Armadas acreditam que, com esse depoimento do Freire Gomes e do Carlos Batista Júnior, Exército e Aeronáutica, dizendo ali que o Paulo Sérgio Nogueira teria trazido uma das minutas golpistas, ele seria supostamente o responsável dentro ali do comando das Forças Armadas, porque o ministro da Defesa é quem comanda as Forças Armadas, assim como o presidente da República, que é chefe do Estado-Maior, é quem comanda tudo também, inclusive o próprio ministro da Defesa. Eles imaginam que o Paulo Sérgio Nogueira será responsabilizado muito em breve, e vocês precisam lembrar também daquela história lá do resultado, da apuração feita pelo Ministério da Defesa para apontar se teve ou não teve fraude nas eleições de 2022, que demorou ali, criando aquele clima todo de animosidade na sociedade, né, especialmente por parte dos bolsonaristas, dizendo que estava demorando de sair o relatório porque tinha fraude. Depois o relatório saiu com nenhum tipo de fraude apontada, e teve uma matéria publicada no dia 21 de fevereiro, lá na coluna do Robson Bonin, que muita gente esqueceu, que é isso aqui, ó: Exército prepara celas para eventual prisão de Bolsonaro e militares. Diante do avanço das investigações e dos depoimentos marcados para esta quinta-feira, Força organizou um alojamento novo para prender, por ordem do STF, os indicados ali, né? E tem um ponto aqui, ó, que traz informação bem clara sobre os comandantes que podem ser presos. Porque olha o que está escrito aqui, é um trecho da matéria. Segundo a graduada fonte do Exército confirmou ao radar, um alojamento localizado no Comando Militar do Planalto, dentro do QG, recebeu melhorias para eventuais prisões, entre aspas. A gente precisa se preparar pela antiguidade da pessoa presa. É preciso que a gente tenha uma estrutura melhor, até porque sofremos inspeção do STF logo após as prisões, diz este membro aí do Exército, das Forças Armadas, à coluna radar da Veja. E aí o que é que significaria, Carlito, esse termo antiguidade? Segundo a mesma fonte, o termo antiguidade é utilizado para se referir a generais e oficiais de alta patente. Talvez um capitão do Exército, né, que foi expulso das Forças Armadas por montar ali um golpe, um atentado de terror dentro de uma vila militar. Talvez um general que foi ministro da Defesa. Talvez um almirante da Marinha Brasileira. Tudo isso tem ficado cada vez mais claro. Eu vou deixar para vocês aqui no primeiro comentário fixo outros materiais, inclusive este aqui da Bela Megali, né, onde aparecem as informações aqui do Carlos Batista Júnior e do Freire Gomes, dizendo claramente, né, que tiveram sim as reuniões golpistas, confirmando a versão dada pelo Mauro Cid na sua delação premiada. E muita gente tá perguntando: Carlito, mas se teve essa discussão sobre minuta golpista e o Freire Gomes ou o Carlos Batista Júnior não fizeram nada ali, eles não podem ser presos por prevaricação? De acordo com as fontes apuradas aqui por essas matérias, não, porque a colaboração deles, trazendo inclusive informações que eles foram contrários a essa narrativa do golpe lá e a ideia de colocar o golpe, pode livrá-los, desta ideia de crime de prevaricação. Tanto que ambos, tanto o Freire Gomes quanto o Carlos Batista Júnior, são vistos e nesse momento estão fazendo parte das investigações da polícia como testemunha e não como acusados, tá? Muita gente tá perguntando quando o Bolsonaro será preso, se vai demorar, se não vai demorar. Eu tenho visto vários analistas de canais de TV dizendo que não, o STF não vai pedir a prisão preventiva do Bolsonaro para não repetir erros como aconteceram na Lava Jato. Não compare a porcaria da Lava Jato com nada, tá? Esqueçam a Lava Jato, porque
Tudo que está acontecendo nessa operação agora, na operação dos inquéritos que envolve ali também as milícias digitais, está tudo dentro do trâmite legal. Não está se forjando prova, se conseguindo diálogo com o membro do Ministério Público para apresentar denúncias que não se tivesse como ter acesso, se tivesse não se teria acesso se não tivesse ali o dedo de alguém, tá? Não tá tendo nada disso. E só para deixar claro também sobre a prisão preventiva do Bolsonaro, eu vou voltar a ler aqui antes de encerrar esse vídeo, o que diz o artigo 312 do Código de Processo Penal. Tá aqui, ó. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, os eventos que o Bolsonaro tem causado, né, convidado ali junto com o Malafaia e outras figuras, tem gerado sim algum tipo de comoção popular, isso pode causar uma desordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou seja, se o Bolsonaro solto representar uma ameaça para o andamento das investigações, ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime. Tem prova? Tem. Inclusive esses dois documentos aí. Os documentos encontrados no diário do general Heleno, no celular do Mauro Cid, na mesa do Bolsonaro, em trocas de mensagens, em diálogos de áudio que o Mauro Cid, inclusive, foi pego ali junto com a Polícia Federal através de investigações legais de quebra de sigilo, trazem essa robustez, tá? E o depoimento do Freire Gomes e do Carlos Batista Júnior também. Indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ou seja, um risco de fuga do Bolsonaro. Muita gente não consegue entender o porquê que o Eduardo Bolsonaro está viajando no mundo nesse momento, desesperado, para defender o pai, que o pai está sendo perseguido, que existe uma vingança, que isso. Eles sabem que a água bateu na bunda e que as provas que se tem nesse momento contra eles são extremamente robustas e que por mais que eles tentem negar, não dá para dizer que não cometeu o crime, porque mesmo que eles digam, né, eles até podem dizer, dá para dizer que não cometeram. A prova, a materialidade, as testemunhas orais, visuais, trazem um ponto de vista completamente antagônico. E o resultado agora a gente vai ver mais drama e mais drama, porque o mito vai ser preso e assim como seu filho no debate de 2016 lá no Rio de Janeiro, vai se cagar. Compartilha esse vídeo se você puder, meu amigo. Se inscreva no canal, deixa like. Ajuda a gente no Pix, tá? Também aqui é o Pix do canal. A gente vai gastar muito dinheiro agora no pós-cirúrgico para poder fazer um acompanhamento de 1 ano, né, com medicamento, com consultas médicas, tem coisas que é a própria equipe do médico que vai me atender, algumas coisas não é pelo meu plano, mas vocês não são obrigados, tá? Mas se quiserem colaborar, tá aqui o nosso Pix, vocês podem colaborar quando quiser, se quiser ser membro do canal também, aqui embaixo tem o botão Seja Membro, se quiser ser apoiador, que é muito importante também, na descrição do vídeo tem um link do apoio, assim eu só tenho a agradecer a vocês, gente, pelo carinho, pelas mensagens de apoio, por tudo que vocês têm feito por mim aqui, porque sinceramente, o meu trabalho aqui só existe porque vocês estão aqui para assistir, tá bom? Grande abraço, compartilha o vídeo, deixa o like, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.